Sonhar com a morte, seja de um desconhecido ou de um parente, é algo bem comum de se acontecer, mas não é muito agradável. O sonho pode ter uma série de significados diferentes, cada um mais intrigante do que o outro, e foi por isso que nós separamos cada um deles bem aqui. No geral, o significado de sonhar com a morte de desconhecido é um convite ao autoconhecimento e à reflexão. Indica que estamos passando por um período de transformações e novos começos, mesmo que isso possa causar um pouco de medo ou desconforto. Vamos dar uma olhada nesse sonho e ver o que ele esconde. O que significa sonhar com a morte de desconhecido? Significado principal. Sonhar com a morte de desconhecido significa uma transição. Esta não é uma interpretação macabra, como se poderia imaginar. A morte, nesse contexto, é uma metáfora para o fim de um ciclo e o início de outro. Os desconhecidos nos sonhos, por sua vez, costumam representar aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou aceitamos totalmente. O sonho também pode ser uma maneira do seu subconsciente dizer que é hora de abandonar antigas atitudes ou crenças. Este é o momento de permitir que novas ideias e experiências floresçam em sua vida. É uma renovação, como uma fênix ressurgindo das cinzas. Outra possibilidade para sonhar com a morte de uma pessoa desconhecida é que você esteja se sentindo desconectado do seu entorno. Às vezes, a vida pode parecer um pouco sem sentido ou vazia e este sonho pode ser uma maneira de expressar esses sentimentos. Os significados espirituais de sonhar com morte de desconhecido. Sonhar com morte de desconhecido no mundo espiritual pode carregar significados bastante profundos. Isso pode indicar uma necessidade de conexão com o divino e de compreensão mais profunda de si mesmo e do universo. Sonhar com morte de desconhecido segundo a Bíblia significa a oportunidade de redenção e renovação. A morte é vista como um momento de transformação e o desconhecido representa a oportunidade de explorar novos horizontes espirituais. Este é um sinal de que você está pronto para uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Em outras culturas e crenças, como na tradição budista, sonhar com a morte pode ser visto como um lembrete de que as coisas não são permanentes. Já o desconhecido pode representar a ignorância espiritual, que pode ser superada através do despertar espiritualismo. O que a psicologia diz sobre sonhar com morte de desconhecido? Segundo a psicologia, sonhos com morte muitas vezes simbolizam a necessidade de mudança e a ansiedade que vem com isso. Sonhar com a morte de um desconhecido, portanto, pode ser uma maneira do seu subconsciente expressar o desconforto com uma mudança que está para acontecer. A psicanálise, por outro lado, vê os sonhos como uma janela para o inconsciente. Nesse contexto, sonhar com a morte de um desconhecido pode revelar aspectos ocultos da personalidade do sonhador. Pode ser uma oportunidade para enfrentar medos, angústias e desejos reprimidos. Variações de sonhos envolvendo morte de desconhecido. Lembrar dos detalhes do sonho é crucial para interpretá-lo corretamente. Vamos analisar algumas variações comuns de sonhos sobre a morte de desconhecidos. Com morte de desconhecido por tiro. Sonhar com a morte de um desconhecido por tiro pode indicar um sentimento de perda abrupta ou mudança repentina em sua vida. O tiro, sendo um evento rápido e inesperado, simboliza mudanças que podem estar ocorrendo sem que você tenha tempo para se ajustar. Tal sonho pode ser um convite para você desacelerar e tomar algum tempo para entender essas mudanças. Além disso, um tiro também pode indicar uma necessidade de se proteger. Nesse caso, a pessoa desconhecida pode representar um aspecto seu que você sente que está sob ameaça. É importante refletir sobre quais aspectos de sua vida você sente que precisam de mais proteção. Com tiroteio e morte de desconhecido. Sonhar com um tiroteio e a morte de um desconhecido sugere que você está enfrentando conflitos, internos ou externos intensos. O tiroteio simboliza o caos, a violência e a confusão. Talvez você esteja passando por um período turbulento em sua vida, onde tudo parece estar fora de controle. A morte do desconhecido aqui pode representar o medo da perda de identidade ou o medo de perder o controle. É importante identificar a fonte desse caos em sua vida e encontrar maneiras de trazer a paz e a ordem de volta. Com morte de bebê desconhecido. Sonhar com a morte de um bebê desconhecido é uma experiência particularmente comovente. O bebê geralmente representa a inocência, a vulnerabilidade e o potencial para o crescimento. A morte de um bebê desconhecido pode refletir uma perda de inocência ou a morte de novas ideias ou projetos antes que eles tenham a chance de amadurecer. Este sonho pode ser um sinal de que você precisa nutrir e proteger melhor suas ideias e projetos. É também um lembrete para você dar espaço para a vulnerabilidade em sua vida,
pois é através dela que o crescimento e o desenvolvimento acontecem. Com o aviso de morte de um desconhecido, sonhar com o aviso de morte de um desconhecido pode ser bastante perturbador. Isso sugere que você está preocupado ou ansioso com o futuro. O aviso de morte é um sinal claro de que você está com medo de mudanças iminentes ou de possíveis perdas em sua vida. Por outro lado, este sonho pode ser uma maneira do seu subconsciente lhe dizer que você precisa prestar mais atenção a certos aspectos de sua vida que você pode ter negligenciado. Pode ser uma oportunidade para você repensar suas prioridades e fazer mudanças antes que seja tarde demais. Com morte de desconhecido por facada, sonhar com a morte de um desconhecido por facada pode indicar que você está passando por uma fase de grande angústia ou traição. A facada pode simbolizar uma traição ou uma violação de confiança. Talvez você esteja se sentindo traído por alguém em sua vida. Ou talvez você esteja a se trair ao não honrar suas próprias necessidades e desejos. Esse tipo específico de sonho pode ser um convite para refletir sobre onde você pode estar se sentindo traído em sua vida e que passos você pode tomar para se proteger melhor e estabelecer limites mais claros. Com a morte de um homem desconhecido, sonhar com a morte de um homem desconhecido pode representar a perda ou mudança em aspectos masculinos de sua personalidade ou vida. Em termos arquetípicos, o homem pode simbolizar força, autoridade ou agressão. Talvez você esteja passando por uma fase em que está mudando sua percepção desses aspectos, ou talvez você esteja deixando para trás velhas maneiras de ser que não servem mais a você. Por sua vez, o sonho pode ser um sinal de que é hora de reavaliar como você expressa sua masculinidade ou autoridade, e fazer as mudanças necessárias para se alinhar mais com sua verdade interior. Sonhos com a morte de uma mulher desconhecida. Sonhar com a morte de uma mulher desconhecida pode representar a perda ou mudança em aspectos femininos de sua personalidade ou vida. Em termos arquetípicos, a mulher pode simbolizar a sensibilidade, a emoção e a intuição. Uma morte pode indicar que você está deixando para trás antigas formas de ser ou que está passando por uma mudança significativa na forma como lida com suas emoções ou intuição. Este sonho pode ser um convite para você abraçar mais plenamente a sua feminilidade, sua sensibilidade emocional e sua intuição. É um sinal para honrar esses aspectos de si mesmo e expressá-los de maneira mais autêntica. Com a morte de uma criança desconhecida. Sonhar com a morte de uma criança desconhecida é uma experiência muito angustiante. As crianças em sonhos geralmente representam a inocência, a alegria e o potencial para o crescimento. A morte de uma criança desconhecida pode indicar que você está se sentindo desanimado ou que perdeu a esperança em alguma área de sua vida. Se você sonhou com isso, pode ser um convite para você voltar a encontrar a alegria e a esperança. Pode ser um sinal de que é hora de reconectar-se com sua criança interior e reavivar sua capacidade de ver o mundo com maravilha e alegria. Sonhos com morte de desconhecido por afogamento. Afogamento em sonhos geralmente está relacionado com emoções intensas e, por vezes, opressivas. Sonhar com a morte de um desconhecido por afogamento pode simbolizar a percepção de que você ou alguém próximo a você está sendo sobrecarregado por emoções ou situações desafiadoras. Ter esse tipo de sonho pode ser um alerta de que você precisa reconhecer e lidar com essas emoções ao invés de suprimi-las. Com desconhecido morto no caixão. Sonhar com um desconhecido morto no caixão pode sugerir a conclusão de uma fase ou o fim de um hábito ou situação. O caixão é um símbolo de encerramento. A presença de um desconhecido sugere que pode ser algo de sua vida que você não está completamente ciente ou algo que não reconhece como parte de você. O pode ser um incentivo para explorar aspectos desconhecidos de sua vida e encerrar aqueles que não lhe servem mais. Sonhos com o velório de um desconhecido. Sonhos sobre velórios geralmente representam a necessidade de despedida, o fim de uma fase ou o reconhecimento de uma perda. Sonhar com o velório de um desconhecido pode indicar a necessidade de se despedir de uma parte desconhecida de si mesmo ou de sua vida. Esse sonho pode sugerir que está na hora de você deixar ir o velho para dar espaço ao novo. Com morte de desconhecido em um acidente de carro. Sonhar com a morte de um desconhecido em um acidente de carro pode representar uma mudança súbita e inesperada em sua vida. Carros em sonhos frequentemente simbolizam nosso caminho na vida, e um acidente pode indicar uma mudança brusca de direção ou um obstáculo no caminho. Este sonho pode ser um sinal de que você precisa estar preparado para mudanças inesperadas e aprender a se adaptar a novas circunstâncias. Sonhos parecidos com sonhar com a morte de um desconhecido. Há vários sonhos que têm um tema similar ao de sonhar com a morte de um desconhecido. Sonhar com a morte de um filho é um sonho particularmente perturbador que fala sobre a ansiedade e o medo profundo de perder algo que é extremamente precioso para você. Saiba mais sobre o significado
significado desse sonho aqui. Sonhar com a morte de um irmão também é um sonho que pode causar muita ansiedade e preocupação. Geralmente é um reflexo de sentimentos de perda, mudança ou transição em sua vida. Leia mais sobre o significado desse sonho aqui. Sonhar com a morte de um parente, como um tio, tia, primo ou prima, pode indicar que você está processando sentimentos de perda ou mudança, ou talvez antecipando esses sentimentos. Descubra mais sobre o significado desse sonho aqui. Tipo de sonho significado com morte de desconhecido simboliza transição, fim de um ciclo, início de outro, renovação. Pode representar aspectos não reconhecidos do sonhador, a necessidade de abandonar antigas atitudes ou crenças, ou desconexão do entorno. Sonhos com morte de desconhecido, espiritualmente, indica a necessidade de conexão com o divino, compreensão profunda de si mesmo do universo, oportunidade de redenção e renovação, lembrança da impermanência de todas as coisas. Sonhos com morte de desconhecido, psicologicamente, simboliza necessidade de mudança, ansiedade com a mudança, desconforto com uma mudança iminente, ou revela aspectos ocultos da personalidade do sonhador. Com morte de desconhecido por tiro indica sentimento de perda abrupta ou mudança repentina, necessidade de proteção, ou aspectos de sua vida sob ameaça. Com tiroteio e morte de desconhecido sugere enfrentamento de conflitos internos ou externos intensos, medo de perda de identidade, ou perda de controle. Com morte de bebê desconhecido representa perda de inocência, morte de novas ideias ou projetos antes que tenham a chance de amadurecer. Necessidade de nutrir e proteger melhor suas ideias e projetos. Sonhos com aviso de morte de um desconhecido indica preocupação ou ansiedade com o futuro, medo de mudanças iminentes, ou necessidade de prestar mais atenção a certos aspectos da vida. Sonhos com morte de desconhecido por facada indica fase de grande angústia ou traição ou violações de confiança, necessidade de estabelecer limites mais claros. Sonhar com a morte de um homem desconhecido representa perda ou mudança em aspectos masculinos da personalidade ou vida, necessidade de reavaliar como expressa sua masculinidade ou autoridade,